Diz assim o livro de Samuel, capítulo 4, verso 12. Então correu um homem de Benjamim, saído das fileiras, e no mesmo dia chegou a Siló. Trazia rasgadas vestes e terra sobre a sua cabeça. Quando chegou, Eli estava sentado numa cadeira ao pé do caminho, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois de entrar o homem na cidade e dar as novas, toda a cidade prorrompeu em gritos. Verso 14. Eli, ouvindo os gritos, perguntou: que alvoroço é esse? Então se apressou o homem e, vindo, deu as notícias a Eli. Era Eli da idade de 98 anos. Os seus olhos tinham cegado e já não podia mais ver. Disse o homem a Eli: eu sou o que saí das fileiras e delas fugi hoje mesmo. Perguntou-lhe Eli: que sucedeu, meu filho? Então respondeu o que trazia as novas ou as notícias e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus. Houve grande morticínio entre o povo, e também os teus 2 filhos, Ofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porque ele era já homem velho e pesado, e havia ele julgado a Israel 40 anos. Estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próximo ao parto, ouvindo esta novas de que a arca de Deus fora tomada e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Verso 20. Ao expirar, disseram as mulheres que assistiam: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu nem fez caso disso, mas chamou ao menino Icabod, dizendo: foi-se a glória de Israel. Isto ela disse porque a arca de Deus fora tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. E falou mais: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Amém? Amém. Diga-se comigo: foi-se a glória de Deus. 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 Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pela Tua presença. Obrigado por nós estarmos juntos na Tua casa nessa noite, Pai. Nós queremos Te pedir que o Senhor fale aos nossos corações através da Tua palavra e que ela transforme todo o nosso ser, Pai. A começar por mim, Senhor, a começar por cada um de nós que estamos aqui nesse lugar. A Tua palavra diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Que o Teu Espírito Santo fale conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar. Amado, esse texto que nós acabamos de ler fala da história de uma batalha entre os filisteus e o povo de Israel. Muito se ouve de várias batalhas desse povo que era formado por gigantes, e esse povo tinha no seu coração o propósito de invadir outros povos, saquear aquele povo e fazer daquele povo seu escravo. E nós sabemos que uma das principais batalhas, mais conhecida de todas, foi a batalha de quem? Davi e Golias. Davi era de Israel e Golias era de filisteus. Os filisteus, eles tinham um propósito, eles tinham, vamos dizer assim, um hobby, que era tentar invadir Israel, tentar fazer com que Israel fosse seus escravos. E era um povo tomado de raiva, era um povo que era um exército muito forte, eram pessoas formadas era um exército formado de
de gigantes, ou seja, dificilmente eles perdiam uma batalha, dificilmente eles perdiam uma luta. Era um povo realmente bom nas batalhas e vencia a maioria das suas batalhas. E esse texto que nós lemos fala de uma dessas invasões. A Bíblia diz que o povo filisteu, o exército de Filisteu invadiu Israel, né, e fez com que eles, né, fizessem uma batalha. Convidou o povo de Israel a ter uma batalha com eles. E aqui, diante dessa batalha, a Bíblia diz, se você ler no início do capítulo 4, que na primeira parte da batalha morreram 4.000 homens do povo de Israel. Já na segunda parte da batalha já morreu 23 homens do povo de Israel, né? Então essa passagem aqui, ela está dentro de uma batalha, ela está no contexto de uma luta entre os filisteus e o povo de Israel. E a Bíblia diz que nessa época, o homem que ali dominava, que estava à frente do povo de Israel, era Eli. Eli era sacerdote, e todo mundo conhece, todos nós sabemos que Eli tinha 2 filhos. Os seus filhos eram Ofni e Finéias, e eram 2 homens que aos olhos de Deus não eram homens dignos de serem chamados filhos de Deus, e nós sabemos dessa história. E a Bíblia diz que eles davam mau testemunho diante do povo, a ponto de até tomarem as mulheres da congregação e manterem relação com ela na porta do templo. Era essa a forma de adoração deles a Deus. E Deus aqui, amados, ficou indignado com o povo de Israel, porque o povo de Israel estava totalmente entregue aos seus pecados, totalmente entregue aos seus prazeres. Eles tinham nada menos do que Ofni e Finéias como exemplo, ou seja, aqueles que eram para fazer diferença não faziam. Então eles eram dirigidos por 2 jovens que não faziam a diferença ali naquele lugar, né? Então aqui nessa batalha aconteceu que, quando houve toda aquela batalha que terminou, houve o fim da batalha, a Bíblia diz que o povo de Israel foi derrotado pelos filisteus. E a Bíblia diz que o exército de Filisteu roubou a arca de Deus. Eles tomaram a arca de Deus e levaram com eles a arca. E a Bíblia diz que no meio dessa batalha, onde houve muitas mortes, saiu um homem do meio deles, do meio do povo de Israel. Deus permitiu que ele sobrevivesse, Deus permitiu que nada acontecesse com ele, para que ele realmente pudesse sair da batalha e ir aonde ele estava e falasse toda a verdade do que estava sucedendo lá na batalha. E quando ele chegou lá, amados, a Bíblia diz que ele começou a contar o que havia acontecido ali naquela batalha. Ali deu-se o início de toda essa coisa ruim, de toda essa história ruim que nós lemos. Quando aquele homem deu a notícia, uma série de situações ruins aconteceu na casa de Eli. A Bíblia diz que aquele homem chegou para Eli e disse: Eli, a arca foi roubada, os seus filhos morreram. E a Bíblia diz que Eli, o sacerdote, um homem que prestava culto, um homem que sacrificava animais em favor do povo, a Bíblia diz que ele, tomado por aquele sentimento de preocupação que ele já estava pela arca de Deus, a Bíblia diz que Eli não estava preocupado com seus filhos, Eli não estava preocupado com o exército, mas Eli estava preocupado com a arca de Deus. E a Bíblia diz que quando aquele homem chegou para dar notícia a Eli de que a arca de Deus havia sido roubada e que seus filhos teriam sido mortos, a Bíblia diz que ele tomou um susto, caiu da cadeira, bateu a cabeça e morreu. O sacerdote de Deus morreu naquele instante em que soube que a arca de Deus havia sido roubada. E continuando a história, diz que
a mulher de um dos seus filhos estava grávida, estava esperando para ter um filho. E o que a Bíblia diz? Que quando esse mesmo homem que deu a notícia para Eli de que a arca tinha sido roubada, deu a notícia para a esposa de que seu marido havia morto, filho de Eli. E a Bíblia diz que aquela mulher, que já estava próximo a dar à luz, teve um parto prematuro. E nasceu uma criança que foi rejeitado pela sua mãe. E quando as pessoas chegaram para ela e falaram assim: olha, não esquenta, você teve um filho, o seu filho é lindo, o seu filho é uma criança sadia. A Bíblia diz que ela não fez caso daquela criança e colocou o seu nome de Icabod, que quer dizer, foi-se a glória de Deus. Foi-se a glória de Israel. Algumas traduções dizem Icabod, ou seja, foi-se a glória de Deus. A glória de Deus não está no meio de nós. A glória de Deus já fazia tempo que nós não sentimos. A glória de Deus já fazia tempo que nós não sentíamos a presença de Deus. Aqueles que eram para prestar culto diante de Deus não fazia da maneira correta, porque desagradava o coração de Deus. Eli era um homem envergonhado porque seus filhos, dois jovens que eram para ser dois jovens homens de Deus, davam um mau testemunho diante do povo. Toda aquela situação ali veio para mostrar como o povo de Israel estava longe da presença de Deus, longe da glória de Deus. O povo não sentia mais a presença de Deus. Eli prestava culto de sacrifício pelos pecados e Deus não aceitava. Tamanho era o pecado daquele povo. E eles se questionavam: por que, Deus? Por que o Senhor deixou com que os filisteus viessem até nós e vencêssemos? Venceu o nosso exército, por quê? A resposta estava aqui. O povo estava totalmente longe da presença de Deus. Os jovens não queriam mais saber de se consagrar a Deus. O templo não servia mais como um lugar de sacrifício pelos seus pecados, mas serviam mais para praticar pecados. Porque a Bíblia diz claramente, se você ler, de que os filhos de Eli, Ofni e Finé, levavam as meninas para ter relação com elas na porta do templo. E por que Deus permitiu que o exército dos filisteus destruísse todo o povo de Israel? Deus, amados, às vezes permite que as coisas aconteçam para que a gente possa entender, para que a gente possa ver onde é que nós estamos, em que situação nós estamos. Muitas das vezes fazemos vista grossa diante de nós, da nossa vida com Deus. Como é que está a nossa vida com Deus? Esse homem aqui morreu, esse homem aqui caiu da cadeira porque a glória de Deus não estava mais sobre aquele povo. Aquela mulher teve um parto prematuro porque a glória de Deus não estava mais naquele lugar. Dois jovens, filhos do sacerdote, morreram na batalha porque a glória de Deus não estava mais lá. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 3, verso 23, que todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Sabe o que acontece quando a glória de Deus sai, amados? O pior de nós aparece. Quando a glória de Deus sai de perto de nós, nós demonstramos quem nós somos realmente de fato. Nossos pecados, o profeta Isaías diz que nos fazem separação de Deus. Os nossos pecados nos fazem barreira entre nós e Deus. E quando nós estamos em pecado, não tem como a glória de Deus estar perto de nós.
Quando nós estamos em pecado, foi-se a glória de Deus. E o que é a glória de Deus? A glória de Deus é a própria presença de Deus na vida do homem. Quando a Bíblia diz, pois todos pecaram e estão afastados da glória de Deus, o que o apóstolo Paulo estava dizendo é, porque todos estão em pecados, na condição de pecador e afastados da presença de Deus. Na condição de pecador, longe de Deus. Sem aquele desejo de adorar o Senhor. Vazio por dentro. Sem vida. Crente vazio. Crente que se importa mais com seus afazeres, com as suas práticas semanais, de cantar no louvor, de dançar, de pregar, de estar cantando, de fazer aquilo, de fazer isso, aquilo, outro, mas dentro, por dentro, nós nos perguntamos, onde está a glória de Deus? Onde está a glória de Deus? Ofni e Finéias, dois jovens que eram para fazer a diferença, mas não fizeram. E aquela mulher, quando teve aquele neném, quando foi realizado o seu parto, de uma maneira tão prematura, a Bíblia diz que aquela mulher colocou o nome do seu filho de Icabod, porque não havia mais um resquício sequer da glória de Deus na vida deles. Toda uma nação em pecado, toda uma nação longe da presença de Deus. Eu estava conversando com o Jadson hoje de tarde, e justamente lendo esse texto aqui, o Jadson perguntou, mas pastor, por que o povo de Israel perdeu a luta para os filisteus? É simples, está lá. Deus não ia permitir que eles vencessem a luta se eles estavam em pecado. Foi a vontade permissiva de Deus. Deus permitiu que eles fossem derrotados. Na primeira parte da batalha, a Bíblia diz que foram 4 homens derrotados. 1 Samuel capítulo 4, verso 2, lá no final, diz que foi 4.000 homens. Aí se você ler continuando a luta, lá na frente diz que foi mais 23.000 homens. No verso 10, lá no final. Muitos homens foram mortos, filhos de Israel. E Deus permitiu que aquilo acontecesse para mostrar como é que eles estavam diante de Deus. Uma nação inteira em pecado e longe da presença de Deus. Foi-se a glória de Deus. Foi-se a glória de Israel. E quando a gente fala de glória, amados, as maiores manifestações da glória de Deus é maravilhosa na Bíblia. A Bíblia diz que Moisés, quando construiu o templo, o que aconteceu? Ele diz que quando ele colocou o último tijolo, o que aconteceu? A Bíblia diz que a glória do Senhor invadiu aquele lugar e nem ninguém poderia ficar de pé, ninguém conseguia ficar de pé, tamanho era o peso da glória de Deus. A presença de Deus invadiu aquele lugar. A glória de Deus veio naquele povo ali. E os sacerdotes e os levitas não conseguiam ficar de pé. Assim também como Moisés. Quando Moisés construiu, e assim mesmo com Salomão. A Bíblia diz que Salomão, quando construiu o templo de Deus, mais uma vez a glória de Deus invadiu aquele lugar. E as pessoas foram tomadas pela presença de Deus. A Bíblia diz que nem Salomão em toda a sua glória. Glória quer dizer a vestidura de Deus. Você já imaginou a vestidura de Deus? Ninguém nunca viu a vestidura de Deus. Mas a glória de Deus, amados, Deus com a sua roupa sacerdotal, com a sua roupa de rei, porque Ele é o nosso rei. A Bíblia diz que Deus é tão formoso, a sua glória, que ninguém pode olhar para Deus. Como é bom estar na presença de Deus. Como é bom servir ao Senhor.
Como é bom poder ser jovens e entrar aqui na igreja, poder fazer o melhor para o Senhor, uma vida consagrada, uma vida dedicada. É assim que Deus quer de nós, é assim que Deus espera de cada um de nós, jovens que reflitam a glória de Deus, não os filhos de Ofni e Finéias, não os filhos de Eli, Ofni e Finéias, que eram jovens que não agradavam o coração de Deus. Temos que agradar a Deus, amados, nas nossas atitudes. Jovens de compromisso, jovens que reflitam a glória de Deus, jovens que buscam a presença do Senhor. Esse homem aqui, ele é a história real de alguém que estava longe da presença de Deus. Quando nós estamos longe da presença de Deus, não tem como não dar nada certo na nossa vida. Quando Eli começou a se afastar de Deus, através do testemunho dos seus filhos, uma série de coisas ruins aconteceu. A arca foi roubada, os seus filhos morreram, a sua nora teve um parto prematuro, fora de tempo. Agora você imagine uma mulher que se prepara para ter um filho daqui a algum mês ou 2 meses, de repente tem um filho de uma maneira tão difícil, no meio de uma guerra, no meio de uma batalha, no meio de uma luta. Como eu disse, quando a glória de Deus se afasta de nós, o pior de nós aparece. Quando a glória de Deus sai de nós, o que nos resta é somente o nosso pecado e as nossas atividades que não agradam a Deus. O pior de nós aparece. Temos que trazer a glória de Deus para perto de nós. Todo dia é dia de reconciliação com o Senhor. Todo dia é dia de aceitar a Jesus. Todo dia é dia de renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Todos os dias. Todos os dias é dia de morrer. Como diz o apóstolo Paulo, ir até o matador e morrer. Todos os dias é dia de nascer de novo. Quando nós cometemos um pecado, amados, aquilo ali só é o resultado de algo que nós já vivíamos. E a prática do pecado em si não é o ápice da coisa. Já vinha lá de trás. Quando uma pessoa se divorcia, deixa o marido ou deixa a esposa, ele já estava longe da glória de Deus há muito tempo. Aquilo ali só foi o resultado de uma vida sem Deus. Quando o jovem se desvia, sai da igreja e não aparece mais, aquilo ali só foi um reflexo daquilo que ele já vinha vivendo, uma vida longe da glória de Deus. Quando uma pessoa começa a usar drogas, vamos dizer, já é um reflexo de uma vida que já vinha afastada da glória de Deus. E não é o fato de estarmos na igreja que impede com que essas coisas aconteçam com a gente. Muitos jovens hoje estão na igreja, mas estão longe da glória de Deus. E quando ele sai da igreja, a gente acha que foi dali, do momento da sua saída, que estava tudo errado com ele. Não. Temos que ser sinceros diante de Deus. Chegar diante de Deus, Deus, eu estou quebrado, eu preciso do Senhor, eu preciso ser transformado. Não espera com que, como a gente diz, a casa cair, para que a gente tome uma decisão ao lado de Deus. Deus, eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero que aconteça um avivamento na minha vida.
Quando você peca, é porque já vem um período sem ler a Bíblia, um período sem orar, já é uma situação que já vinha de muito tempo atrás. Não permitas que a coisa chegue a essa proporção que chegou aqui em Eli. Esse homem aqui, que serviu há muito tempo como governador ali, como um homem que era responsável pelo povo, um homem que se dedicou durante toda a sua vida de uma maneira fiel a Deus, mas ele sozinho não podia fazer nada. Um homem que criou Samuel nos caminhos do Senhor, um homem que deixou um legado, morrer dessa forma. Mas aconteceu isso aqui para mostrar o quanto o povo estava longe da presença de Deus. Seja um jovem diferente. Seja um jovem cheio do poder de Deus. Seja um jovem que faça diferença. Que transborde a glória de Deus. Volte só um pouquinho na sua Bíblia aí. Capítulo 2. Aleluia. Capítulo 2, volte só um pouquinho mais. 1 Samuel capítulo 2, verso 18. Aqui a Bíblia cita aqui um jovem que foi totalmente diferente de Ofni e Finéias. Verso 18 diz: Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe trazia quando com seu marido subia a oferecer o sacrifício anual. Eli abençoava a Eucana e a sua mulher e dizia: o Senhor te dê filhos desta mulher em lugar do filho que você devolveu ao Senhor. E voltavam para a sua casa. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Amados, nós queremos ser a geração de Samuel. A geração de Samuel, que era menino e fazia diferença ali naquele lugar. Menino, já se vestia como sacerdote. Um menino que aprendeu a ouvir a voz de Deus. Há um texto aqui que diz que ele ouviu por 3 vezes a voz do Senhor chamando ele. E a Bíblia diz que na 3ª vez, quando ele voltou e disse: Eli, eu ouvi mais uma vez alguém me chamando. Ele disse: volte para lá. E quando você ouvir a voz de novo, diga: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Fala que o teu servo ouve. A partir daquele momento ali, Samuel passou a ouvir a voz de Deus. E eu queria terminar dizendo que mais lá na frente, os filisteus levaram a arca de Deus para o seu povoado. Chegando lá, colocou a arca de Deus diante da sua imagem, do Deus que eles serviam. E a Bíblia diz que o cara que estava reparando lá, a arca, a Bíblia diz que quando o cara acordou para ver o que estava acontecendo lá, a imagem dos filisteus caiu de joelho diante da arca de Deus. E ele foi lá, como se fosse esse microfone aqui, levantou, colocou lá a estátua de novo e foi dormir. A Bíblia diz que no outro dia, quando ele voltou, de novo a estátua estava com o rosto no chão, na presença da arca de Deus. E depois se passou alguns dias, todo o exército dos filisteus foram tomados de uma doença, tumores.
tomou aquele povo de uma doença, de uma enfermidade, e todo o exército dos filisteus ficaram cheios de tumores no seu corpo. E eles não pensaram duas vezes: o que nós vamos fazer com a arca de Deus? E o seu chefe disse: meu irmão, devolva isso aqui, leve isso aqui de volta, manda esse negócio embora daqui, porque eles servem ao Deus Todo-Poderoso. Porque eles reconheciam, mais do que o povo de Israel, o poder que Deus tinha através da vida deles. E se você ler aqui, num determinado momento, diz que os filisteus se tomaram de medo quando descobriram que a arca de Deus tinha chegado até o exército de Israel. Os filisteus tinham mais temor a Deus do que o povo de Israel. Muitos de nós somos como o povo de Israel. Dizemos que somos filhos de Deus, mas não amamos a Deus. Dizemos que servimos a Deus, mas não temos temor ao Senhor. Mas Deus levanta sempre um para fazer a diferença. Amém. Samuel foi o profeta que fez a diferença ali naquele lugar. Ainda menino. E eu olhando aqui as meninas dançando. Tudo jovem, adolescente, criança. Eu não tenho dúvida nenhuma de que Deus vai usá-las de uma maneira poderosa para transformar esse lugar. Hoje começou-se um sonho na vida delas. E daqui a algum tempo nós vamos ver o resultado para a glória de Deus. Amém. Assim como Samuel lá na frente fez a diferença, cada um de nós aqui vamos fazer a diferença para a glória de Deus. Amém. Vamos atrair para perto de nós a glória de Deus. Hoje é dia de fechar brechas. Hoje é dia de romper com pecados, trazer a glória de Deus para perto de nós. Trazer a presença de Deus para perto de nós. Fique de pé nesse momento. Vamos adorar o Senhor. Feche seus olhos. Queria chamar o ministério de louvor aqui, amados. Não deixe essa espera sair. Não deixe essa espera de adoração sair desse lugar. Queria que você fechasse os seus olhos. Se você está sentindo a presença de Deus, levante sua mão. Se você está sentindo a presença de Deus, levante a sua mão. E se você não está sentindo a presença de Deus, hoje é tempo de voltar. Hoje é tempo de se renunciar. Hoje é tempo de pedir perdão e dizer: Deus, eu pequei, estou longe da tua glória, Senhor, mas eu quero voltar. Feche os seus olhos, ore para o Senhor. Não olhe para o seu lado, não olhe para nenhum lugar. Não perca o Senhor de vista. Adore o Senhor nesse momento. Aqui nesse lugar, O Senhor está aqui. sua presença é real. Adore, adore o Senhor. Adore, adore Jesus. Aqui nesse lugar, Se
lugar.